Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da TV Jovem Pan News, e vamos aos destaques desta edição. Finalmente, depois de muita especulação, o anúncio veio. O Twitter é dele, de Elon Musk. O dono da Tesla vai pagar 44 bilhões de dólares pela rede social. Mas duas perguntas não foram respondidas. Quem deve comandar a empresa e como a companhia será conduzida? A Apple tem o melhor trimestre da história da companhia, mas um detalhe no balanço financeiro sobre os próximos meses intriga os investidores. A Amazon decepciona nos primeiros meses de 2022. O presidente da companhia, Andy Jassy, culpa a guerra na Ucrânia pelas projeções baixas. O YouTube decepciona também nas receitas e as ações do Google caem. E fica a pergunta, o YouTube desacelera? Qual é o futuro da plataforma de vídeos do Google? A Microsoft, que fez história no início do ano ao comprar a Activision Blizzard, a empresa dos populares jogos Call of Duty e o Candy Crush, vê a receita crescer. Qual é hoje o maior negócio da companhia de Bill Gates? E qual a cidade brasileira que a Heineken escolheu para fazer a maior fábrica de cervejas do país? Fica ligado porque o Business está só começando. E a gente abre a edição do Business para falar de uma notícia que não envolve apenas o mundo dos negócios. Ela é muito mais ampla. Foi a notícia da semana em praticamente todas as editorias dos noticiários no mundo. O homem mais rico do planeta, o sul-africano Elon Musk, comprou o Twitter, uma rede social antiga para os padrões digitais. Foi fundada em São Francisco, na Califórnia, em 2006, apenas um ano depois da criação do YouTube, 2 anos depois do Facebook e 4 anos antes do Instagram. Ela nem de longe tem a popularidade de massa como um YouTube, mas como definiu muito bem o novo dono, Elon Musk, o Twitter é a praça da cidade, só que digital, onde são debatidos assuntos vitais para o futuro da humanidade. Por isso que autoridades de todo o planeta têm o seu perfil na rede. Nós acompanhamos o vai e vem e todas as reviravoltas desde abril sobre o interesse do empresário na companhia. Aqui mesmo, na Jovem Pan News, nós falamos no Jornal da Manhã, na última segunda-feira, sobre as sucessivas reuniões dos conselheiros do Twitter sobre a tentadora proposta dada por Elon Musk. E horas depois, finalmente, veio o anúncio. O Twitter é dele, é de Elon Musk. Mas duas questões centrais ainda precisam ser respondidas. A primeira delas é, quem vai comandar o Twitter? Essa ainda é uma incógnita. O atual CEO, Parag Agrawal, quanto o presidente, Bret Taylor, ainda estão nos cargos. Mas Musk, repetidas vezes, mostrou insatisfação com o conselho do Twitter e com a forma como a empresa é administrada. Para quem acompanha a trajetória de Musk, sabe que ele é um empresário centralizador, que gosta de ser a cabeça à frente de todos os seus negócios. Mas é importante registrar que ele já é o CEO da SpaceX e da Tesla, uma companhia que deu 33 vezes mais lucro no ano passado do que o Twitter. Ou seja, a sua capacidade de comandar mais uma companhia pode ser limitada. A outra pergunta é, como o Twitter vai ser conduzido? Aqui, alguns pontos estão mais claros. Ele já deu algumas pistas de como gostaria de ver a sua nova empresa. Ele apresentou ideias para tirar anúncios para usuários pagantes, ou seja, uma nova frente de negócios e rentabilidade e monetização, aumentar as verificações de autenticação da plataforma, abrir o algoritmo para aumentar a confiança, a transparência, derrotar os spams e autenticar todos os humanos. Mas há uma frase, horas antes de o acordo ser anunciado, que resume bem a mente do homem que acaba de investir 44 bilhões de dólares. Ele diz o seguinte: eu espero que até os meus piores críticos permaneçam no Twitter, porque é isso que significa liberdade de expressão. Aliás, liberdade de expressão é uma frase aí que ele tem falado muito, né?
E ainda hoje no programa nós vamos falar sobre o futuro do Twitter sob a gestão de Elon Musk. E ainda falando sobre o Twitter, a rede social apresentou os resultados dos 3 primeiros meses de 2022. E para surpresa geral, o Twitter não só registrou ganhos, como lucrou 7 vezes a mais do que o mesmo período de 2021. O lucro do Twitter foi de 513 milhões de dólares. Nós temos aqui aqui no telão, olha o lucro do Twitter. O lucro no primeiro trimestre de 2022 foi de 513 milhões de dólares, cerca de 760 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022. A receita foi de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, uma alta aí de 15,9% no trimestre. O Twitter também informou, essa é uma métrica muito importante aqui, o número de usuários em março. Foram 229 milhões de usuários, teve um crescimento grande, aí expressivo em relação ao último dezembro. O último dezembro fechou com 217 milhões. E a gente tem 2 dados aqui, mostrando que os Estados Unidos são o país que mais tem usuários, tem cerca de 38 milhões de usuários, e outros países 179 milhões de usuários ativos. E por falar na mina de ouro de Elon Musk, a Tesla, a fabricante de carros elétricos, ela perdeu 97 bilhões de dólares em valor de mercado um dia depois de o CEO da empresa, Elon Musk, fechar o acordo de compra do Twitter. Investidores da companhia sinalizaram preocupação de que Musk está diversificando muito seus negócios em vez de focar em um só ou em poucos. E aqui no nosso telão, a gente tem uma comparação basicamente do lucro em 2021 do Twitter e também da Tesla. O lucro do Twitter foi de 160 milhões de dólares em 2021 e o da Tesla 5 bilhões e 500 milhões de dólares. Isso dá mais ou menos uns 33 vezes mais do que o lucro do Twitter. Bom, como eu estava falando, além da Tesla e agora do Twitter, o empresário também comanda a SpaceX e startups como The Boring Company e a Neuralink. A Tesla está entre as empresas de capital aberto mais valiosas do mundo, valendo cerca de 942 bilhões de dólares. A gente vai voltar a falar durante o programa ainda sobre Elon Musk agora à frente do Twitter. E o Google decepcionou muitos investidores na última semana. O maior resultado negativo da companhia americana foi o desempenho do YouTube. As receitas da plataforma de vídeos ficaram em 6 bilhões, olha aqui, 6 bilhões e 870 milhões de dólares. O esperado, quando a gente vê esse dinheirão, é realmente muito dinheiro, a gente está falando de mais de 6 bilhões de dólares, mas o esperado era mais, era 7 bilhões e meio de dólares. O que se comenta, o que se explica é que o YouTube desacelera e pode desacelerar ainda mais à medida em que as pessoas voltam à rotina normal, principalmente no trabalho presencial. E assim, sobra menos tempo para assistir vídeos. Na pandemia, com muita gente em casa, o consumo do YouTube, também do streaming, explodiu. Mas vamos seguir com outros dados aqui. A Alphabet, que é a controladora do gigante das buscas, teve um lucro de 16 bilhões e 400 milhões de dólares. Se a gente fizer uma rápida comparação com o último trimestre, com o primeiro trimestre de 2021, ela lucrou 17 bilhões e 800, quase 18 bilhões de dólares. Isso significa uma queda de 8,3%. Mas nem tudo é tão ruim assim para o Google. Tiveram 3 destaques positivos. Houve, por exemplo, o crescimento do serviço de buscas, também do serviço de nuvem e da publicidade, que seguem como as 3 joias da coroa da companhia. Mas o que chamou atenção, sabe o que chamou atenção mesmo? Foi o segmento chamado Outras Apostas. Nesse segmento, tem a montadora de carros autônomos. É verdade, o Google tem uma montadora de carros autônomos e a receita dessa montadora quadruplicou.
Essa divisão é tida como o futuro da Alphabet, o futuro do Google, que quer diversificar para além do negócio do site de busca e da publicidade. Só que mesmo com esses números positivos, com as joias da coroa, os investidores torceram o nariz e as ações caíram na Bolsa Americana assim que os resultados foram divulgados. E vamos girar o assunto ainda falando de gigantes americanas, vamos falar da Microsoft. A Microsoft foi no caminho inverso do Google. A receita da empresa cresceu 18% e principalmente com o serviço de nuvem, a Azure, com um crescimento de 46% se comparar com o ano anterior. A Microsoft de Bill Gates fez história no primeiro trimestre com a maior aquisição da indústria da tecnologia. Ela comprou a Activision Blizzard, empresa de games dos populares jogos Call of Duty e o Candy Crush, por quase 69 bilhões de dólares. O valor, na verdade, significa 20 bilhões a mais do que Elon Musk comprou o Twitter. A Microsoft teve um lucro de 16 bilhões e 700 milhões de dólares em 3 meses. Ao contrário do YouTube, que decepcionou, o LinkedIn, a rede corporativa da Microsoft, cresceu. Foi um dos produtos, aliás, que apresentou maior alta de receita, 34%. Nesse próximo trimestre, fica a expectativa agora em relação aos games, quando a Microsoft vai finalmente adicionar os jogos da Activision Blizzard ao serviço Xbox Game Pass, uma espécie de Netflix dos games. E o lucro da Meta foi menor comparado com períodos anteriores, mas um dado animou os investidores. É o número de usuários ativos diários do Facebook, que não caiu, muito pelo contrário, teve um aumento tímido, um crescimento, olha só, uma alta de 4%. Os usuários ativos do Facebook hoje são 1 bilhão e 960 milhões de usuários ativos. É uma alta pequena, mas muito significativa. Veio, inclusive, acima das estimativas. Essa é a principal métrica para avaliar o crescimento de longo prazo de uma empresa do porte da Meta, a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, e para mostrar ao anunciante o nível de atividade do Facebook. Os anúncios são, afinal, de onde vem a maior parte do dinheiro para sustentar a companhia. Os lucros da empresa criada por Mark Zuckerberg foram de 7 bilhões e 400 milhões de dólares, eu estou falando de apenas 3 meses. Teve uma queda muito significativa se a gente comparar com o mesmo período, mesmo trimestre de 2021, quando a empresa lucrou 9 bilhões e 400 milhões de dólares, uma queda de 21%. É o crescimento mais lento da década, mas isso não desanimou os investidores. As ações subiram mais de 15% após a publicação do balanço financeiro no fechamento do mercado. Teve uma questão chamada lucro por ação, que foi maior do que o esperado. Isso explica esse ânimo dos investidores. O aumento de usuários, como eu acabei de mostrar, junto com o de receitas, que subiu 15%, deu um gás para a companhia de Mark Zuckerberg. Ao mesmo tempo, o custo por publicidade caiu 8%. A grande aposta de Zuckerberg para o futuro da empresa, o metaverso, também segue no vermelho, não dá lucro. Esse é o primeiro resultado apresentado ao mercado após o balanço de 2021. O balanço, aliás, vou lembrar, veio mal, veio decepcionante para os investidores e justamente porque retraiu pela primeira vez na história da companhia o número, olha aqui, de usuários ativos. E muito por conta da forte concorrência. Vou dar um exemplo, TikTok. E também pelo Facebook não conseguir atrair usuários jovens com menos de 30 anos que passam menos tempo no aplicativo. Os resultados desta última semana, que acabo de mostrar no telão, pelo menos mostrou que a queda no número de usuários ativos estancou, parou de cair. Esse é um alento para Mark Zuckerberg e também para toda a Meta. E a Amazon decepcionou.
por incrível que pareça, os investidores ao apresentar os resultados dos 3 primeiros meses de 2022. E eu vou explicar por quê. O mercado financeiro trabalha com o futuro, com projeções, e a Amazon frustrou nesse quesito. A expectativa de receita no segundo trimestre representa entre 3% e 7% de 116 a 121 bilhões de dólares e ficou abaixo da expectativa. A gigante de Jeff Bezos também estima uma alta de vendas menor, se a gente comparar com anos anteriores, com uma expectativa de crescimento de apenas 7%. O serviço de nuvem, o Amazon Web Services, segue sendo a joia da coroa. O serviço destoou e registrou um crescimento de mais de 18 bilhões de dólares, uma alta de 37%. O presidente da Amazon, Andy Jassy, culpou a guerra na Ucrânia pelas projeções baixas. Ele disse que a pandemia e a guerra trouxeram crescimento e desafios incomuns. E a Apple foi no caminho inverso. O lucro da gigante americana foi de 25 bilhões de dólares nos 3 primeiros meses de 2022, uma alta de 9% comparado ao ano passado. É o melhor resultado da história da empresa em um trimestre. Só nos iPhones, o carro-chefe da empresa e um produto criado por Steve Jobs, a companhia faturou 50 bilhões e meio de dólares, impulsionado pela venda da família do iPhone 13. Já os serviços, que incluem aí assinaturas de músicas, filmes, séries, jogos e nuvem, registraram 19 bilhões e 800 milhões de dólares em receita, praticamente 20% da companhia. Internamente, essa é a área que os funcionários creditam a Tim Cook, atual CEO, como o maior acerto de sua gestão. E um detalhe foi apresentado no balanço. O próximo trimestre deve vir com problemas causados pelos novos lockdowns da China, onde estão as principais fábricas da empresa, e uma eventual também piora da crise sanitária na Ásia. E um dos mercados mais afetados na pandemia, o setor aéreo, começa a respirar. A Gol reverteu o prejuízo e teve lucro no primeiro trimestre com uma ajudinha do câmbio. A companhia aérea brasileira lucrou 2 bilhões e 610 milhões de reais nos 3 primeiros meses de 2022, o que reverte o prejuízo de 2 bilhões e 510 milhões de reais de um ano antes. O resultado foi fortemente influenciado por variações cambiais. A empresa comemorou os resultados e disse que são os melhores dados operacionais desde o início da pandemia de Covid-19. Nos 3 primeiros meses do ano, a Gol transportou 6 milhões e 718 mil passageiros, uma alta de quase 50% na comparação com o igual período de 2021. Apesar da alta, a empresa ainda está 24% abaixo dos níveis do mesmo trimestre de 2019. A companhia aérea, apesar dos bons ventos, sinalizou os desafios para os próximos balanços com a disparada do petróleo. Os números apresentados da Gol animaram os investidores e a ação foi um dos grandes destaques na última quinta-feira, na abertura da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. A Caixa Econômica Federal ultrapassou 1 milhão de clientes em microcrédito e o plano da estatal é ampliar esse número. Nos próximos meses, o banco quer atender 5 milhões de brasileiros de um mercado potencial de 40 milhões de pessoas, de acordo com projeções do banco. A Caixa vai conceder de R$300 a R$1.000 para pessoas físicas e R$1.500 a R$3.000 para os microempreendedores individuais, os famosos MEIs. A operação vai ocorrer através do aplicativo Caixa Tem. Na semana passada, o presidente do banco, Pedro Guimarães, esteve no México e no Peru, num roteiro que se iniciou em Bangladesh e no Quênia, vai seguir para a Índia e Indonésia, até finalizar na Tanzânia, em Uganda e no Congo. O objetivo das viagens é esmiuçar e fechar parcerias para um tema que, nas palavras de Pedro Guimarães, é uma revolução.
a concessão de microcrédito para um exército de pessoas físicas negativadas e os MEIs. Em Bangladesh, por exemplo, país que é uma referência nessa modalidade de crédito, a Caixa acaba de fechar uma parceria com o Grameen Bank, conhecido como o primeiro banco do mundo especializado em conceder microcrédito a pessoas de baixa renda. O seu fundador, Muhammad Yunus, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2006, é conhecido como o banqueiro dos pobres. A Caixa vai ser o banco digital do Grameen e o Grameen vai pegar os 50 anos de experiência deles e colocar na Caixa. Nas palavras de Pedro Guimarães, o pagamento do auxílio emergencial durante a pandemia e o microcrédito serão os dois maiores legados da sua gestão à frente da Caixa. A Riachuelo acaba de lançar a FanLab, uma marca de produtos voltada para o público gamer e o público geek. A nova operação vai contar com lojas físicas e comércio eletrônico. Nas lojas, a marca promete oferecer uma experiência sensorial ao cliente, com super-heróis no teto e camisetas que mudam de estampa quando em contato com o flash do celular. As primeiras lojas físicas da FanLab serão inauguradas ainda no primeiro semestre em São Paulo. A Guararapes, controladora da rede Riachuelo, diz que trata-se de um mercado potencial que a companhia já estuda há anos e conhece o engajamento de seu público-alvo. A Riachuelo faz bem em acompanhar o poderoso mundo nerd e geek, que cada vez mais apresenta números superlativos. Só um exemplo: a franquia Harry Potter já arrecadou mais de 21 bilhões de dólares no mundo, originados dos livros da escritora J.K. Rowling, que viraram filmes, parques temáticos e licenciamento de centenas de produtos. É natural, portanto, que empresas do varejo se interessem por esse público numeroso de fãs que alimenta a cultura pop, com uma profusão de filmes de heróis e séries de TV que, por consequência, mantém um mercado lucrativo de produtos licenciados. E a Renner projeta a abertura de cerca de 40 novas lojas até o fim de 2022. Para a rede da marca Renner, a estimativa são 20 novas lojas. Para a Yukon, serão 10. E a Kamikado e a Ushuaia, 5 unidades cada. Grande parte das 20 unidades da Renner, cuja marca é o nome do grupo, estará localizada em cidades do interior. Hoje, o portfólio da companhia soma 639 unidades. E a Heineken vai inaugurar uma nova fábrica no Brasil e escolheu a cidade mineira de Passos, no sul do estado. Será a 15ª do grupo holandês. A cidade foi escolhida em substituição ao município de Pedro Leopoldo, também em Minas, cuja obra foi embargada em setembro. Em dezembro, mesmo com autorização judicial para seguir as obras, a empresa anunciou que iria desistir da construção na cidade e estudaria um novo endereço em Minas. A Heineken projeta investir 1 bilhão e 800 milhões de reais na nova unidade em Passos. A estimativa de capacidade da nova fábrica é de 760 milhões de litros por ano, a maior instalação da companhia no Brasil. O foco principal será no segmento premium e a fábrica deve ajudar a aumentar a produção do grupo a partir de 2024. E os ganhos da Coca-Cola, falando em Heineken, agora eu vou para a Coca-Cola. Os ganhos da empresa nos 3 primeiros meses de 2022 foram altos. O lucro da companhia foi de 2 bilhões e 780 milhões de dólares, um crescimento de 23,8% na comparação anual no primeiro trimestre. As vendas por unidade na América Latina cresceram 9%, sustentadas por Brasil, México, Argentina e Colômbia. Os preços na região avançaram 19%. E a companhia falou sobre os impactos da guerra na Ucrânia. Diz que a suspensão das atividades na Rússia terá impacto de 1% no volume de vendas em 2022 e entre 1% e 2% das
receitas líquidas. E nós voltamos a falar sobre a notícia da semana, a compra do Twitter pelo empresário Elon Musk. Nós vamos receber agora em nossos estúdios o Thiago Lobão, CEO da Catarina Capital e um profissional aí que acompanha algumas das maiores empresas do planeta. Obrigado, Thiago, pela presença. É o seguinte, muitos analistas do mercado financeiro creem que Elon Musk pagou mais do que o Twitter vale e falam até que o empresário pode estar caindo aí na mesma armadilha em que muitos investidores caem, se empolgar mais do que deveriam. Até escutei aí de alguns analistas dando o exemplo do Warren Buffett, quando comprou a Kraft Heinz. Ele comprou em 2015 e 4 anos depois ele confessou em entrevista que pagou demais pela empresa. Você acha que o Elon Musk fez a mesma coisa? Pagou mais do que deveria? Olha, Bruno, ele comprou um desafio enorme. A grande dúvida do mercado é se ele comprou um desafio por ego, por gostar demais de uma plataforma social e de entender essa plataforma social como uma destrava de valor, de comunicação para vários dos negócios em que ele empreende, em que ele lidera hoje, ou se ele realmente tem algum valor estratégico que não foi ainda descoberto dentro do Twitter e que vai fazer dessa empresa uma empresa ainda mais multibilionária. Então existe uma dúvida muito grande no mercado sobre o que é de fato esse caminho estratégico que nunca foi despertado dentro do Twitter, seja na época de Jack Dorsey ou do atual CEO, e que agora nas mãos do Elon Musk pode se transformar num nível de lucratividade muito maior do que o Twitter desempenha. Fato é, ele teve que pagar um prêmio em cima do valor das ações para viabilizar uma transação de venda. Senão, de fato, os acionistas atuais não iam vender os papéis da companhia sem ter nenhum tipo de embolso de lucro em cima desse volume de ações, né? Agora, duas das perguntas aí durante a semana foram muito questionadas, né? Quem vai conduzir o Twitter? Porque ele é CEO da Tesla e da SpaceX, tem outras startups também. Muito provavelmente, talvez ele coloque um CEO. O que você acha? Ele deve trazer um time de gestão próprio. Porque, pelo pouco que já foi sinalizado por ele ao mercado, ele deve mudar o modelo de negócio do Twitter. O Twitter hoje tem um negócio muito lastreado por publicidade e com uma lucratividade muito pequena, até na comparação com outros negócios, como foi mostrado aqui, por exemplo, com a Tesla, do próprio Elon Musk. Então, a mudança de modelo de negócio é uma mudança estrutural. Se esse modelo vai para subscrições com usuários, com algum tipo de rentabilidade no modelo de assinatura, se vai para o universo de criptomoedas, isso muda drasticamente a estratégia da companhia e, naturalmente, quando você muda de uma estratégia, é importante você mudar o time de gestão para trazer sangue novo, para tocar uma nova diretriz estratégica. E assim, você acha então que ele comprou o Twitter? Como a gente mostrou aqui no início do programa, o Twitter lucra 33 vezes menos do que a Tesla, né? Então você acha que o Twitter, para lucrar mais, ele vai ter que mudar o modelo de negócios? Sim, eu acho que é uma opinião particular, mas acho que a grande maioria dos analistas concorda que no modelo de publicidade do jeito que estamos, dado a taxa de crescimento do Twitter, que continua boa, mas não é tão grande assim do ponto de vista de crescimento de faturamento, se comparado com outras empresas de tecnologia, principalmente no campo social, ele tem que incrementar a receita com novas verticais de solução. O modelo de assinatura pode ser um caminho, o modelo de cripto e eventualmente de troca de valores dentro da ferramenta do Twitter pode ser outro, mas novas fontes de receita têm que ser destravadas para que a companhia possa chegar num outro patamar de lucratividade muito diferente do atual. Agora, Thiago, como você acha que ficarão as outras companhias do Elon Musk, que são muito, como volto a repetir, são muito mais valiosas do que o Twitter? SpaceX e a fabricante de veículos elétricos Tesla. A gente deu aqui no Business também. A Tesla perdeu aí em 24 horas na última semana quase 100 bilhões de dólares em valor de mercado. Claro, a gente está falando do mercado financeiro, um mercado que oscila. No dia seguinte já aumentou um pouquinho, não recuperou tudo, mas aumentou um pouquinho. Mas como você acha que vão ficar essas companhias? De alguma forma, elas vão ser afetadas agora que Elon Musk estará de alguma forma à frente do Twitter? Olha, se não houver uma mudança muito clara com um novo time de gestão trazido pelo Elon Musk e que traga para ele autonomia
para tocar realmente o bumbo de diversas companhias ao mesmo tempo, tem sim algum fator de risco. Veja que a reação do mercado frente à Tesla já traz aí uma distração do Elon Musk sobre a gestão que pode sim impactar o negócio da Tesla, que já é talvez o negócio mais lucrativo, mas que é um negócio que já convive com tantos outros dele. Trazer mais um player para um turnaround de comunicação complica ainda mais a capacidade de gestão, por mais que o Elon Musk já provou muitas vezes do que ele é capaz do ponto de entrega de resultados, né? Bom, nós recebemos aqui no Business o Thiago Lobão, CEO da Catarina Capital. Obrigado pela sua presença aqui no Business. Obrigado, Bruno. E com isso, a gente encerra o Business. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta no próximo final de semana. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.